Saudações, pessoal, chegando com mais um vídeo para vocês, e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a Fazenda Tanques, esse importante local de história, de memória e também que tornou-se uma nova referência, né, em turismo, esse turismo voltado ao conhecimento, voltado à história da escravidão aqui na Paraíba e também no Brasil. Então, quem tiver maior interesse pode visitar a Fazenda Tanques e antes entrar em contato com eles pelo Instagram. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, né, para que vocês possam entrar em contato com eles e agendar uma visita. Local muito interessante, local que vale realmente a pena de conhecer. Tá? Um forte abraço, galera. Acompanhe aí mais imagens e também um pouco da história da Fazenda Tanques. A Fazenda Tanques, localizada na zona rural do município de Remígio, na região do Agreste do estado da Paraíba, localiza-se às margens da rodovia BR-104. Foi construída no ano de 1823. O idealizador e fundador dessa arquitetura foi o português Francisco Jorge Torres, que era popularmente conhecido como Marinheiro Jorge, em alusão às pessoas que naquela época atravessavam o Oceano Atlântico fazendo a viagem Europa-América. Oriundo da cidade de Torres Vedras, em Portugal, o marinheiro veio até as terras brasileiras com o intuito, com o objetivo de empreender, inicialmente no estado de Pernambuco e depois no interior do estado da Paraíba, onde construiu seu império, principalmente através da comercialização de escravos e utensílios. A Fazenda Tanques, que é esse ponto que apresenta-se no vídeo, é um remanescente do período da escravidão no interior da Paraíba, com uma arquitetura que retrata bem aquela época. Além disso, o local foi um dos pioneiros com o represamento de água, com o objetivo de se prevenir contra as secas que assolavam a época. A Fazenda Tanques é uma das principais construções do interior paraibano, há mais de 200 anos, e a grande maioria de suas ruínas estão, na atualidade, testemunhando a grandeza arquitetônica daquela época. Ao longo da história, alguns materiais foram importantes para a construção dos sobrados, dos engenhos e mocambos, tais como o barro, a argila, o gesso, cal, bem como o cimento moderno, o Portland, criado em 1824 pelo químico britânico Joseph Aspdin. Contudo, no Brasil colonial, era comum utilizar os materiais disponíveis no local e nas regiões circunvizinhas. Na Paraíba e em Pernambuco, as construções eram feitas com pedras e argamassa, composta de areia e a cal hidratada, além da cal conchífera, retirado do litoral, também como aglutinante, que era utilizado. Havia também a utilização do óleo de baleia, era utilizado como impermeabilizante ou adesivo, especialmente para proteger a parede contra infiltrações e umidade, como é destacado pelo professor e restaurador Jorge Tinoco. Devido aos custos de impermeabilização, apenas nas construções mais relevantes eram utilizados esses materiais. A construção da fazenda, ou de várias fazendas daquela época, foram erguidas também no século XIX, assim como a Fazenda Tanques. Hoje, elas se tornam bens de valor histórico, mas na época serviam como espaços para abrigar e aprisionar e comercializar os escravos, desde o nascimento até os anos de vida, até os seus últimos anos de vida, na verdade, A existência da escravidão na fazenda é confirmada por vários tipos de fontes, a saber, especialmente no livro Brejo de Areia, Memórias de um Município, do escritor paraibano Horácio de Almeida, em 1980. Vale comentar também que os cativos eram levados para serem comercializados na cidade de Areia, que naquela época era uma vila, intitulada de Vila Real do Brejo de Areia. E só em 1846 é que ela foi nomeada a cidade. Em sua maioria, os escravos eram vendidos aos senhores de engenhos e aos produtores de algodão. Nesse cenário, temos a imagem do português Francisco Jorge Torres, que através de suas estratégias de vida e negociações estabelecidas com os sujeitos do cenário agrícola local, logrou êxito financeiro, tornando-se uma pessoa de importante poder econômico aqui na localidade de Areia. A sua história inicia-se no século XIX, também com a criação de gado. Além da criação de gado, as terras foram utilizadas para a criação de escravos e o curtume, que é a fabricação do couro. O nome Tanques vem do represamento de água,
que naquela época era fornecida para o gado, mas vale destacar a existência de tanques menores que eram utilizados na fabricação do couro. Através de pesquisas históricas, pode-se constatar que a fazenda foi pioneira nessa atividade no estado da Paraíba, uma das primeiras na região Nordeste. O represamento era fundamental para manter vivo o gado, principalmente no período de estiagem. Consta em alguns materiais que a Fazenda Tanques foi a primeira fazenda a construir um reservatório de alvenaria no estado da Paraíba. O processo de fabricação era dividido por etapas: remolho, depilação, descarne, separação e descalcinação. O couro era utilizado para materiais para a confecção de diversos produtos, tais como sapatos, cintos, chapéus, gibão, roupa utilizada pelos vaqueiros, malas, bolsas e outros produtos. A localidade recebeu esse nome devido aos grandes tanques construídos para ajudar na convivência com a seca no Curimataú paraibano. Há registros bem tristes da civilização brasileira em que, em pleno período da escravidão, as senzalas e os locais eram locais realmente de muita tristeza e de muitos maus tratos a essas pessoas que eram escravizadas, Mas o local guarda hoje, como uma referência para que a gente possa ter o relato histórico, o conhecimento, para que a sociedade atual precise ter, se apropriar, do conhecimento da existência dessa atividade escravocrata que aconteceu no Brasil, na Paraíba e aqui no Brejo Paraibano, especialmente aqui, local de muita história referente à escravidão ocorrida no estado da Paraíba, no Nordeste e no Brasil. Então, desejo a todos uma boa viagem por esse vídeo e também que possam visitar a Fazenda Tanques nos próximos dias, semanas, mas que façam bom proveito e vão com a mente aberta para aprender, para conhecer um pouco mais da história da nossa Paraíba e do nosso Brejo.